certo? Aonde você vai, quem vai com você? Quando você fala, quem está falando ali? Porque você está indo e você está levando ele. Não tem como você ir e deixar ele, porque ele está dentro de você. Então, tudo que você fizer, você está demonstrando Cristo. Mas vai ter coisas que a gente pode fazer, que a gente vai estar afastando pessoas de Cristo. E esse é o primeiro ponto. A nossa vida de integridade precisa ser tão íntegra, a ponto das pessoas olharem para a gente e desejar Cristo. Amém? O nosso caráter, o nosso comportamento precisa ser tão íntegro, a ponto das pessoas olharem, a ponto de você não precisar abrir a sua boca. Esse é o primeiro ponto. Larissa, põe aquela primeira frase. O diabo não teme o que você prega, ele teme o que você vive. O diabo não teme as suas conquistas, ele teme as suas renúncias. Você está entendendo o que é isso? O que eu falo, se eu não fizer, não significa nada. As pessoas olham as nossas atitudes e a nossa conduta. Elas estão nos observando. O que a gente faz. Não é o que a gente fala. Eu posso muitas vezes falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço isso, que eu faço aquilo, e eu não fazer. E as pessoas estão olhando. A Socorro está falando, ela não está cumprindo. Desde quando eu me converti, porque quando eu era do diabo, eu era do diabo. Eu era. Gente, era como o Paulo. Paulo era extremo. Por que Paulo era extremo? Porque era o que ele acreditava. Então, quando eu servia o diabo, eu era o extremo. Eu roubava, eu mentia. Estou falando a verdade, gente. Eu fazia isso. Eu roubava, eu mentia, eu tinha ódio das pessoas, eu desejava mal das pessoas, eu tinha vício. Eu tinha isso. Eu era totalmente radical. Só que para Cristo, nós precisamos também ser radical. Ai, mas você é muito... Eu sempre ouço. Eu vou dar um exemplo que a professora foi maravilhoso, esse exemplo que ela deu lá na matéria do Rema, essas que a gente estava fazendo, Justiça de Deus. Gente, façam o Rema. Vocês precisam conhecer essa palavra profundamente. Amém? E ela deu um exemplo muito fácil das pessoas entenderem. Aqui é um copo com água. Ele está 99% cheio. 99% cheio. Falta 1%, certo? Se eu colocasse, vou colocar aqui uma gota, o 1% eu vou colocar aqui nessa água. Eu vou tomar depois. É uma dipirona, não tem problema não. Pronto, uma gotinha. 1%, certo? Mas você está 99%, tudo certinho, fazendo tudo certo. Mas tem 1% na sua vida que talvez não está agradando a Deus. E você sabia que as pessoas, elas não estão observando o 99%? Elas estão olhando o 1%. Na hora que você pisar o pé fora, a pessoa é a primeira pessoa a apontar o dedo para você e falar, você não é crente? Você não é crente? Você é crente? Por que você bebe? Por que você fuma? Por que você xinga? Por que você mente? Você não é crente? Porque eles não querem saber o 99%. Eles querem saber o 1%. Porque o diabo ele é acusador. Ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso. E o diabo não precisa de mais que 1% de você. Ele precisa só de 1%. Sabe por quê? Porque ele vai tirar o foco, o seu foco. E muitas vezes as pessoas falam assim, Socorro, se Deus vem buscar uma igreja e Ele não vai ver o que eu tenho, o que eu conquistei, por que então que vocês falam que a gente é próspero e tem que ter tudo? Porque está escrito na Bíblia. E por que então que eu passo dificuldade se Ele não está interessado nisso, Ele está interessado na minha alma? Sabe por quê? Porque Ele quer tirar o seu foco do espiritual. Então, o que Ele faz? Ele tenta tirar o nosso foco. Nos focamos nas nossas dificuldades. Ah, porque está faltando. Ah, porque eu estou doente. Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu não tenho aquilo. Então, Ele quer tirar o seu foco de Deus, daquilo que realmente você foi chamado para fazer. E para cumprir. Nesse 1%. E, às vezes, esse 1% é algo tão simples. Sabe? E ultimamente, desde quando eu me converti, eu sempre ouço essa palavra. Socorro, você é muito exagerada.
Nossa, você é muito radical. Para que esse exagero todo? E nunca mais tinha falado da vidinha do meu esposo, mas vou falar da vidinha dele hoje. E ele está na frente, oh, meu Deus, amém. Preste atenção. Assim que eu entrei no Verbo há 7 anos atrás, a minha mãe ela perdeu a visão. E ela já tinha uma visão pouca de um olho e perdeu a outra, uma catarata. E a gente foi ao médico, o médico falou que ela estava com catarata e precisava fazer uma cirurgia. Era R$5.000. Eu não tinha esse valor. E aí a gente reuniu a família, aí alguns realmente não podiam, outros não se esforçaram. E eu falei, eu decidi, eu vou vender as minhas férias e vou pagar a cirurgia da minha mãe. Porque eu não vou deixar minha mãe cega. Se eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer. E eu lembro que meu esposo, não concordando, concordo com ele, com aquela situação, porque ele via que algumas pessoas da família poderiam me ajudar. Né? E ele falava para mim, meu Deus, mas não tem que ser desse jeito. Por que fulano não ajuda? Por que Beltrano não ajuda? Aí ele foi e me falou uma palavra. Ele falou assim, você é muito exagerada. E na hora o Espírito Santo me deu a resposta. Eu sou exagerada, porque Deus é exagerado comigo. Eu sou exagerada realmente com Deus. Sabe? E se for para alcançar uma pessoa, se for para mostrar o amor de Deus para uma pessoa, eu vou fazer o que for preciso. Sabe? Porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E eu fui lá, paguei aquela cirurgia para minha mãe. E ela saiu praticamente enxergando daquele olho dela. E eu creio que naquele dia, ela viu a diferença da minha vida. Sabe? Porque ela pôde entender o que a palavra de Deus estava fazendo na minha vida. E trazendo o amor de Cristo para a vida dela. E nós precisamos demonstrar Cristo em todas as nossas atitudes. No amor. Sabe? Quando Jesus deu o seu único filho por mim e por você, ele não deu só para um ou para outro por causa de, porque fulano o pecado dele é menor ou maior. Não. O preço foi pago por todos, independente do que a pessoa tenha feito, independente do que você fez. Cristo deu a vida dele por você, independente do seu pecado, independente do que você fez, independente do que as pessoas têm feito lá fora. Mas o pecado de fulano, meu Deus, ele violentou, ele matou. É grave. Mas ele está sendo... Quem está dentro dele? Um espírito, porque uma pessoa, um ser humano normal, jamais vai matar uma criança, vai violentar uma criança, vai matar uma pessoa, se o Espírito Santo estiver dentro dela. Não vai fazer isso. Por quê? Porque existe um espírito, assim como existe um dia dentro de mim, e assim como existe um dia dentro de você. Um espírito, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Deus veio para dar vida e vida com abundância. E esse 1%, eu quero ler lá em Romanos, na NVI, tá? Romanos, só um pouquinho, gente. 6, do 1 ao 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Essa é uma pergunta que fizeram para Paulo, porque ele estava falando que a graça ia ser mais abundante quanto maiores os pecados, né? Então ele fez uma pergunta. Então o que eu faço? Eu continuo pecando para que a graça de Deus venha com mais força na minha vida? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, quando nós nascemos de novo, nós morremos para o pecado, certo? O espírito de Satanás saiu e o Espírito de Deus entrou dentro de nós. Nós estamos mortos. Morto sente alguma coisa? Morto sente vontade de alguma coisa? Quando ele está lá, ele sente fome? Ele sente desejo? Ele vê? Não, morto está morto. Então, ele está dizendo que nós estamos mortos para o pecado. Amém? Como podemos continuar vivendo nele, se a gente está mortos, né? Então, estamos mortos. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Versículo 11. Da mesma forma, considere-se morto para o pecado, mas viva para Deus em Cristo Jesus.
Então, nós precisamos entender que nós estamos mortos para o pecado. Socorro, mas eu estou morta para o pecado, mas eu ainda sinto a vontade de fazer as coisas que eu fazia no mundo. Sabe por quê? Porque o seu espírito foi recriado, mas a sua carne e a sua mente precisam ser renovadas através da palavra de Deus. Quando você renova a sua mente com a palavra de Deus, você vai conseguir comandar o seu corpo. E toda vez que vier a vontade de você fazer o que você fazia lá no mundo, quando você ainda não conhecia Cristo, você vai falar, eu não vou fazer, porque eu não vou desagradar ao meu Deus. Eu não vou fazer, eu posso pecar. Está escrito na Bíblia que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Aí uma pessoa me fez uma pergunta assim, mas na Bíblia não está escrito que eu não posso beber. Gente, não está escrito claramente, mas está falando de bebedice. Amém? Só que tem coisas que nós não precisamos fazer. A gente não precisa fazer parte desse mundo. Eu vim de um lar onde a destruição foi por causa da bebida. O meu pai conseguiu destruir o nosso lar. Eu não tive um pai presente por causa da bebida. E a primeira vez que eu me embriaguei, eu não tive que pagar R$1. Sabe por quê? Porque o diabo ele é assim. Ele é assim. Ele paga para você entrar. E depois ele é o primeiro a pisar na sua cabeça, a fazer as pessoas rirem de você. Eu cheguei em casa desmaiada, de tanto que eu bebi. Era uma jovem. A minha mãe pensou que eu estava até morta, porque eu cheguei desmaiada, coma alcoólico, alguma coisa assim. E não precisou eu pagar. Sabia? Esses jovens que estão nas drogas, quando ele entra nas drogas, você sabia que a primeira dose da droga, vou falar dose, a primeira pitada da droga, é de graça? A primeira porção é de graça? Sabia? Geralmente ele não paga. Por quê? Porque o diabo ele é esperto. Só que nós precisamos ser mais espertos que o diabo. Nós precisamos ser mais atentos que o diabo. Porque ele está matando, roubando e destruindo. E da mesma forma que Deus precisa de um corpo aqui na terra para pregar o amor dele, o diabo também ele usa corpos também para destruir a vida das pessoas. Amém? Aí, põe outra frase, Larissa. Tenha cuidado com a maneira de se vestir-se. Deve ser um assunto entre você e Deus. As roupas que você usa. As roupas que você usa. Uma jovem recém-convertida falou, de agora em diante vou vestir-me como se Jesus fosse meu acompanhante. Ser vista para a glória de Deus. Mulheres, se vista para a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver santidade nas suas vestimentas. Sabe? Não tem problema algum você ir lá, fazer a marquinha lá na nossa flor dourado, né? Ficar bonita. Mas você já imaginou se tivesse uma ministra aqui em cima mostrando a barriga e mostrando a marquinha? Você receberia a palavra? Fale a verdade. Você receberia a palavra? Você não receberia a palavra. Você ia olhar e falar assim, meu Deus, por que a Socorro está mostrando a barriga? Por que ela está mostrando o bronze, o decote? Você não receberia a palavra. Sabe? Pessoas que conhecem a palavra e ouvem música do mundo. A música do mundo não pertence mais a você. São músicas que foram feitas debaixo de influências diabólicas, de demônios, pessoas com depressão, pessoas usando drogas. Entendeu? Então você está ouvindo aquela música, tá? Você gostaria de ouvir a música do mundo aqui na igreja? Se você chegasse e a música do mundo estivesse tocando aqui, o Mauro estivesse aqui saindo, música do mundo, você receberia a palavra aqui nessa igreja? Por que você ouve em casa? Você não é a igreja? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Se você não pode ouvir a música na igreja, por que você ouve na sua casa? Se você é a igreja. Ai, mas é muito radical, sou. Quando eu aceitei Jesus, eu me tornei realmente radical. Nós temos que arrancar pela raiz. Pela raiz. Eu não quero nada do diabo na minha vida. Nada. Nada do diabo na minha vida. Nem 1% eu não quero. E as pessoas falam, Socorro, você é muito radical, você é isso. E eu comecei a pensar naquilo ultimamente, algumas atitudes que aconteceram de várias pessoas. E eu percebi aquelas pessoas
demonstrando a mim que eu era muito radical. Aí veio na minha mente, realmente você é muito radical. Você não está exagerando, não? Sabe? Mas depois o Espírito Santo tratou comigo. É assim que eu quero os meus filhos. Da mesma forma que o diabo é radical para levar eles para o inferno, seja radical para levar eles para o céu, para alcançar vidas para o Senhor. Nós precisamos ser radical. Nós precisamos ter uma vida de santidade. Nós precisamos ter uma vida onde as pessoas olhem para você e desejem ter a vida que você tem. Sabe, as pessoas vão olhar para você, mulher, e ver você uma mulher de Deus. A mesma roupa que você usa dentro da igreja, você vai poder usar lá fora, você vai poder vir para a igreja. Porque se você estiver num lugar e você precisar vir para a igreja, você falar assim, eu não posso ir para a igreja, tem alguma coisa de errado. Porque nós não somos mais desse mundo. Nós não pertencemos mais a esse mundo. E isso fala muito sobre Cristo. Gente, as pessoas do mundo não querem o que tem lá no mundo, não. Elas estão lá porque elas estão presas. Elas são presas lá. Mas elas não querem, não. Se você for perguntar, elas admiram a gente. Ela olha para a gente e vê uma diferença. Elas querem o que a gente tem. Elas não querem, porque lá no mundo elas já estão. Não cabe o mundo dentro da igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. E o nosso testemunho, a nossa forma de viver, precisa chamar a atenção das pessoas. O nosso falar, o nosso vestir, a nossa conduta precisa chamar a atenção das pessoas. É isso que o mundo precisa. Sabe, a professora falou também, o mundo não está precisando de pessoas que têm razão. O mundo precisa de pessoas que têm frutos. Frutos do Espírito. Ah, porque eu tenho razão, eu vou falar mesmo, vou brigar mesmo. Não, não é isso que o mundo está precisando. Ele está precisando de pessoas que têm espírito, que têm o Espírito de Deus, que têm os frutos de Deus, que têm o amor, que têm a compaixão, que olham para o próximo e falam, eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou levar Cristo para ela. Eu vou falar de Cristo para ela. Essa pessoa precisa ouvir do amor de Cristo. Ela precisa entender quem é o nosso Pai. Ela precisa entender quem é o nosso Senhor. Ela precisa entender o que foi feito naquela cruz por ela. Amém? Romanos 14, 15, 16, depois o 20. NVI. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Olha só, gente. Por que será que ele falou de comida? Porque comida é uma coisa simples, né? Mas ele está falando. Se o nosso irmão se entristece, se ele se escandaliza até com o que a gente come, então que a gente precisa parar de comer aquilo para que aquela pessoa não se perca. Está falando mais para frente. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão. Por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência. Se for comida. É uma coisa simples, gente. Se for uma comida. Eu lembro que um dia meu esposo inventou de fazer lá um prato novo lá. E precisava colocar vinho, acho que é vinho, ou uma cervejinha preta, cerveja preta. Tem álcool, né? Na hora que cozinha, o álcool sai, né? Deixando claro que não fica o álcool. E a gente foi ao mercado. E eu falei, eu não vou comprar. E ele falou, eu também não vou. E como é não fazer? Aí ele falou assim, então você pega o carrinho, pega uma sacola e a gente fica olhando. Aí olha só o que aconteceu, gente. A gente foi lá, pegou a cerveja e rolou na sacola. Aí eu falei, mas se pensasse, nós estamos roubando a cerveja. Aí ele, não, vamos enrolar aqui na sacola e vamos colocar aqui. Gente, na hora que nós chegamos no caixa, a senhorinha da igreja aparece. E aí? Eu, meu Deus do céu, e agora, meu pai do céu, o que eu faço? Meu Deus. Gente, eu entrei em desespero. Por quê? Vai pensar que eu estava bebendo. Eu falei assim, meu Deus, aí tá vendo? A irmã ainda rolou, ainda escondeu a cerveja. Gente, eu fiquei em pânico. E meu esposo olhava para mim, olhava para ele. E agora? Dá uma voltinha. Aí ele foi dar uma voltinha lá, e eu conversando com a senhorinha e coisando. Ele... Por quê? Porque eu tinha essa consciência. Tem pessoas que não entendem, gente. Tem pessoas que não entendem. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Socorro, eu não posso fazer? Pode. Você decide. A graça é isso. É você poder decidir servir a Deus ou fazer a sua vontade. Você não é proibido de fazer nada. Você pode fazer o que você quiser. Você pode até andar com uma melancia na cabeça aí, sem nada. Pode.
Posso, Socorro? Pode. Posso mentir? Pode. Posso xingar? Posso. Posso roubar? Posso. Cristo não te impede de fazer nada. Mas você decide, porque você quer agradar o seu Pai. Porque você não pertence mais a este mundo, mas a Deus. Amém? É uma decisão que você toma. E esse 1%, você vai pegar aqui a tampa e vai falar assim, ó, eu fecho. Eu não quero mais esse 1% na minha vida. O que você precisa deixar? O que é 1% na sua vida? Ai, Socorro, é muito difícil para mim. Ai, a minha carne fala muito. Eu tento não fazer isso, mas quando eu vejo, já estou mentindo, já estou xingando, eu já estou ouvindo música do mundo, eu já estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Leia a palavra. Se alimente da palavra. Veja o que a palavra diz a respeito daquilo que você está fazendo. E na hora que vier a vontade, na sua mente, a sua mente renovada, não vai permitir que o seu corpo faça aquilo que você quer fazer. Porque é através da palavra, é através da sua mente renovada, que você não vai fazer o que não agrada a Deus. Não é por força. Não é por força. É com a ajuda de Deus, é com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Aí agora vamos para a outra parte, que era a primeira, que agora é a última. Qual é o plano de Deus, gente? Para mim e para você? A nossa salvação. É que a gente possa um dia morar com Ele. Estar com Ele. Passar a nossa eternidade com Ele. Amém? Eu quero ler lá em 1 Timóteo 2:3 na NVT. Fala assim, ó. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo, cuja vontade de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Sabe qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Só que para as pessoas conhecerem a Deus, elas precisam da nossa ajuda. É nós que vamos levar as pessoas até a Deus. É nós que vamos. Por quê? Porque nós somos Cristo nessa terra. Porque nós nascemos de novo e Cristo habita dentro de nós. E agora nós representamos Cristo. Amém? Então é nós que vamos levar Cristo até as pessoas. Através das nossas atitudes, estendendo a mão para aquela pessoa que necessita, ajudando naquilo que ela precisa para que ela possa ver Deus. Sabe quando você faz algo que uma pessoa fala bem assim para você? Meu Deus, só podia ser Deus. Graças a Deus. Você está entendendo isso? Quando uma pessoa fala isso, ela está vendo Cristo em você. Porque ela fala, meu Deus, Deus usou ela para me abençoar. Deus usou ela para me ajudar. Então ela está vendo Cristo na sua vida. Naquele momento você está apresentando Cristo para aquela pessoa. Com aquela atitude que você está fazendo. Amém? Nós somos o modelo de Cristo nessa terra. O modelo. Então as pessoas vão olhar para a gente e vai falar, Cristo é assim. Se nós não estivermos fazendo o que é correto, as pessoas podem não querer conhecer Cristo. Pessoas podem não querer se aproximar de Cristo por causa das nossas atitudes. O que a gente mais tem ouvido é pessoas falarem, meu Deus, fulano é crente. Aquele menino ali diz que é crente. Olha o que ele está fazendo. Olha só a atitude dele. Porque as pessoas observam. As pessoas estão nos observando. E elas observam o 1%. O 99% você pode fazer tudo certo. Na hora que você pisar em falso, ele é o primeiro a jogar na sua cara. Eu vou dar um exemplo para você. Vou falar de novo sobre isso, mas é um exemplo fácil. Um exemplo. Você vai no local comer, almoçar, e de repente o seu amigo está lá bebendo. Aí ele bebe. Aí ele vai e fala bem assim, bebe também. Só uma não faz mal. Na hora que a pessoa que você pegar, ele vai jogar, tu não é crente? Tu falou que é crente? Por quê? Porque é isso. Porque o diabo veio para nos acusar. O diabo é acusador. Amém? Então, essa responsabilidade de levar Cristo para as pessoas, para que elas conheçam a Jesus, depende de mim e de você. Nós precisamos estar pregando Jesus para as pessoas. Nós precisamos estar levando Jesus para as pessoas. Sabe, todo mundo vai aceitar, Socorro? Não, nem todo mundo vai aceitar. Tem pessoas que vão rejeitar. Mas nós não podemos tirar. Vou ler uma frase para você aqui que eu ouvi, não sei de quem é.
Não é correto tirar de ninguém o direito de ser salvo. Quando nós tiramos esse direito? Quando nós negligenciamos a palavra de Deus. Quando nós deixamos de falar de Cristo para as pessoas. Quando a gente tem a oportunidade de alcançar o nosso amigo de trabalho, da faculdade, o nosso vizinho, e a gente não alcança. Sabe, eu perdi várias pessoas que eu falei de Jesus. Várias pessoas. E eu me lembro que eu estava fazendo evangelismo. Acorda! Acorda, acorda! Ninguém dormindo. Vamos ouvir a palavra. Eu lembro que eu fui evangelizar 2 jovens. A gente estava terminando o evangelismo e apareceu 2 jovens. Eles estavam bem drogados. E o Espírito Santo falou, vá lá e fale de Jesus para eles. E estava eu mais alguns jovens, não me recordo quem era exatamente. E eu lembro que esses 2 jovens, eles ficaram rindo da gente, caçoando. E eles não receberam. E naquele dia eu fiquei até assim sentida, porque é ruim você falar de Jesus, né? E a pessoa fala, eu não quero, que nada de Jesus, que vocês são crentes, que vocês não falam coisa com coisa, que vocês são tudo louco. E eu fui. E isso era num sábado, me recordo muito claramente. E eu lembro que domingo pela manhã eu fui à igreja. E eu vi um tumulto, né? As pessoas falando, mataram um rapaz ali em cima. E terminou o culto depois, e a gente foi dar uma olhada. E na hora que eu me deparo, era o rapaz que eu tinha falado de Jesus. Um deles. E ele foi morto com muitos tiros naquela noite, naquela mesma noite. Sabe? Mas eu não tirei o direito dele de ser salvo. Eu falei de Jesus para ele. Sabe? A gente nunca sabe quando é o último dia daquela pessoa. Nós temos que pregar Cristo todo o tempo. Em todo o tempo. Toda oportunidade que você tiver, pregue Cristo para as pessoas. Fale de Cristo para as pessoas. As pessoas precisam de Cristo. As pessoas estão padecendo, as pessoas estão morrendo. Já falei para vocês uma vez, meu vizinho, ele morreu. Não conseguimos levar ele a ter Cristo, mas falamos de Cristo para ele. Né, de porta com porta, a gente falou de Cristo para ele. Meu esposo evangelizou ele era ateu. Tentou se matar uma vez, a gente conseguiu, pelo Espírito, perceber que ele queria tocar fogo na casa. Ele abriu todos os bujões, né? Abriu o bujão e ele ia morrer lá, né? E quando o bombeiro chegou, a gente chamou o bombeiro, ele estava com a cabeça dentro do fogão. E ele tinha apagado as luzes, desligado, porque ele falou que não queria matar a gente. Olha só, gente, o coração desse homem. Ele queria morrer, mas ele não queria matar a gente. Ele falou, socorro, me perdoa, eu não queria matar vocês. Eu desliguei a energia. Eu desliguei lá a energia, porque eu ia morrer sozinho. Nós levamos Cristo até ele. Ele não foi... dessa vez ele conseguiu se sair, mas ele pegou Covid, depois morreu. E teve outros jovens que a gente evangelizou, né, que a gente falava de Cristo, e que morreram. Mas a gente não tirou o direito daquelas pessoas de não serem salvas. Nós falamos de Cristo para eles. E nós precisamos falar de Cristo aonde quer que a gente vá. Sabe? O nosso compromisso põe aí para mim, Larissa, Romanos 10, 14, na NVT. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? Como que as pessoas vão crer em Jesus se não tem quem pregue para elas? Não tem como as pessoas chegarem até Jesus se a gente não pregar Jesus para as pessoas. Não tem como as pessoas conhecerem Jesus se a gente não fizer a nossa parte aqui na terra. Sabe? E o Senhor, Ele precisa da gente. Nós fazemos parte desse plano. Ai, socorro, Jesus precisa de mim, precisa. Ele precisa de mim e de você. Ele precisa de mim e de você para pregar o Evangelho. Ele precisa. Jesus, ele não consegue entrar dentro de uma cadeia se não for através do seu corpo. Ele não consegue ir lá no hospital e curar uma pessoa se não for através do seu corpo. Ele não consegue ir lá fora e falar para as pessoas se não for através do seu corpo. Dos seus pés, da sua boca, do seu ouvido, dos seus olhos. Ele precisa de você. Ele precisa de você. Eu acho isso muito hipocrisia, falar que Deus precisa de mim. Precisa. Ele precisa de nós aqui na terra.
Nós somos a parte essencial aqui nessa terra, para que se cumpra o plano de Deus na vida das pessoas. E Ele veio para salvar todos, sem exceção. Todos. Deus não tem outro canal. Ele não tem, gente, outro canal, se não for eu e você. Eu quero que você entenda isso. Ele não tem outro canal, se não for eu e você. Ele não tem. Então, quando a gente vai num presídio, quando a gente visita uma pessoa que está presa, uma pessoa que fez algo, Cristo, nós estamos dando a oportunidade de Cristo entrar e ir até aquela pessoa e salvar aquela pessoa. Quando nós abrimos a nossa boca para falar, Cristo está falando para ela. Quando nós oramos pelo enfermo, Cristo está orando por aquele enfermo. Então, nós precisamos entender esse papel que nós temos no corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Nós somos o corpo dele aqui nessa terra. Quando Deus se manifestou em Cristo, em forma humana. Não é verdade? Então você fala assim, por que ele se manifestou? Porque ele só podia fazer algo aqui nessa terra através de um corpo. Isso está provado. Deus veio manifesto no corpo de Cristo em forma humana, para que pudesse fazer tudo o que ele fez aqui na terra. 1 Coríntios 6, na NVI, versículo 19. 1 Coríntios 6, NVI 19. Fala assim, ó. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, a partir daquele momento que você nasce de Deus, o seu corpo não é mais seu. Seu corpo é de Cristo. E não pertence mais a você. E agora você tem algo a cumprir. Você precisa cumprir. Socorro. Esse negócio de você estar falando de evangelismo, de ter que... Gente, qual foi a primeira parte que eu falei? O nosso testemunho é o alvo principal de alcançar as pessoas. As nossas atitudes. Então, o primeiro passo para a gente alcançar as pessoas lá fora é a nossa conduta, é as nossas atitudes, é a forma que a gente vive, é como a gente mostra Cristo para o mundo. E a outra forma é a gente indo realmente até as pessoas. É realmente a gente indo mesmo até as pessoas. As pessoas estão necessitadas, gente. A gente fez um evangelismo sábado passado. Põe aí, Larissa, as fotos. Olha que bonitinho, gente. Passa a outra, Larissa. Gente, esse rapaz, ele estava tão pesado, que eu falava com ele e eu não via ele. Eu via um espírito. Tão pesado que esse rapaz estava, 17 anos. O nome dele é Davi. E ele pediu uma oração, a gente fez uma oração por ele. E várias pessoas dessa forma a gente encontrou lá, nesse evangelismo. Sabe? Uma pessoa se reconciliou com Jesus, lá mesmo. A gente pôde estar orando por ele. Nós levamos Jesus até ele. Sabe? Muitas pessoas querem que as pessoas venham para a igreja, mas não querem ser a igreja onde as pessoas estão. Seja a igreja para as pessoas. Vá até as pessoas. Leve a igreja até as pessoas. Primeiro você leva a igreja até as pessoas. Depois as pessoas se tornam igrejas. Vá até elas, se necessário. Seja a igreja, seja um exemplo de Cristo para aquela pessoa. Chegue até aquelas pessoas. Como Cristo chegaria. Olhe para elas. Como Cristo olharia para elas. Não olhe para as pessoas com nojo, com desdém, porque você hoje é crente, porque você hoje é santo. Não faça isso. Tenha compaixão pelas pessoas. Tenha amor pelas pessoas. Gente, eu tenho muita dificuldade com pessoas que falam que não gostam de pessoas, que não gostam de estar envolvido com pessoas. Tem muitas pessoas que falam, eu não gosto de pessoas, eu prefiro cachorro. Sangue e fogo. A minha irmã ela trabalha num condomínio. Olha a situação, acho que eu até contei, vou contar de novo, porque tem gente que não ouviu a história. Chegou lá e foi olhar os gatinhos lá da mulher.
E aí a mulher viajou, falou assim, fulano, olha aqui meus gatinhos, põe comida para eles. Aí todo dia você vem e põe comida para eles. Aí no primeiro dia ela chegou, estava lá a televisão ligada, né? Aí ela botou lá a comida para os gatinhos, foi embora. Aí ligou para a mulher, falou, já dei a comida dos gatinhos. E a televisão estava ligada e eu desliguei. Ela, pelo amor de Deus, volta e liga a televisão, que é para interter os gatos. A minha irmã estava na estação do metrô já. Ela precisou voltar para ligar a televisão. Para os gatos assistirem a televisão, porque o gato precisava estar intertido com a televisão. Gente, não tem problema nenhum você amar o seu bichinho. Eu tenho o meu cachorrinho, tem 15 anos. Quando ele morrer, irei enterrar o corpinho dele e não vou querer mais. Porque eu moro em apartamento e é muito difícil. Mas não tem problema nenhum. É bom você ter um animalzinho, você amar. Fala em Provérbios que a gente precisa cuidar dos animais. Né? Foi Deus que deixou eles. Mas as pessoas estão dando mais valor. Muitas pessoas querem conviver mais com os animais do que com pessoas. Não foi para isso que Cristo nos criou. Deus nos criou para conviver com pessoas, com gente. Não tem como acontecer, não tem como você ser alcançado se não for através de pessoas. Pessoas vão trazer para a sua vida aquilo que você precisa. Não se isole de pessoas. Não se isole de pessoas. Não se isole. Eu sei que tem pessoas aqui que correm de pessoas, que evitam pessoas. Não se isole de pessoas. O que você precisa está na vida de pessoas. É de pessoas. Ah, mas eu posso falar com Deus, só eu e Deus. Não. Ele fez você para ter relacionamento com pessoa, com gente. Então, a pessoa, porque agora eu sou crente, aí você às vezes menospreza o seu colega, o seu vizinho, porque você é crente, porque ele faz algo de errado. Nesse livro aqui fala um testemunho que as irmãzinhas do Cocó lá da igreja ficavam orando, né? Orando pelas pessoas. Aí diz que elas estavam reclamando de uma pessoa, que aquela pessoa não mudava, que elas oravam, aquelas pessoas não mudavam. Aí aquele evangelista falou para eles assim, vocês já foram visitar ela? Não, mas ela é adúltera. Ela trai o marido. Aí ele falou assim, mas vocês querem que Deus desça do céu e faça o que vocês precisam fazer por ela? Quer falar do meu amor para ela? Quer falar que Jesus perdoa ela? Que independente do que ela fez, Ele perdoa. Independente, irmãos. Eu vou falar para vocês aqui agora. É direcionado para alguém. Independente do que você tenha feito ou está fazendo. Se hoje você se arrepender e deixar, ele é fiel e justo para te perdoar. E ele fala que joga no mar do esquecimento. E nunca mais vai lembrar do seu passado. Nunca mais. Socorro, eu matei, eu roubei, eu fiz isso. Não interessa. Eu vim da igreja correndo para me esconder aqui na igreja. Não interessa. Se você se arrepender, se você se arrepender de todo o seu coração e falar, Senhor, eu quero ter uma vida íntegra com o Senhor a partir de hoje. Ele é fiel e justo para te perdoar. E nunca mais você vai fazer parte desse mundo. Nunca mais você vai ter esse 1% na mão do diabo. Amém? Então não olhe para as pessoas se achando melhor que elas. Sabe qual a diferença do mendigo, da prostituta, do viciado que está lá fora para você? Só uma. O Espírito Santo que está dentro de você. Se ele sair, é forte. Você olhar para uma mulher da vida, eu toda tampadinha e a mulher da vida ali, ó, mostrando tudo. E o Espírito Santo falar para mim, sabe qual a diferença de você para ela? É só o meu espírito. Mais nada. Se eu sair de você, você fica igual a ela. A única diferença da gente para aqueles que ainda estão lá fora é o Espírito de Deus estar na sua vida. Não se ache melhor que as pessoas. Não menospreze as pessoas que estão lá fora. Tenha amor pelas pessoas. Sinta compaixão. Não sinta empatia. Empatia você olha, até tem dó, mas você não faz nada. A compaixão, ela se move. Ela faz algo. Ela não só olha e fica com dó. Ai, tadinho da Kênia. Meu Deus, tadinha dela, né? E vira as costas. Não. A compaixão vai lá e estende a mão para a pessoa. O que você precisa? Eu preciso de ajuda no meu casamento.
Eu tenho uma palavra para você, para o seu casamento. O que você precisa? Eu estou com depressão. Eu tenho uma palavra para você. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a sua força. Ah, eu estou doente. Eu posso impor a mão sobre vocês e você ser curada. Sabe? Nós temos que agir como Jesus. A gente é negligente. Eu estou falando de mim também. Às vezes uma pessoa chega perto de você com a dor. O que Cristo faria naquela hora? O que Cristo fez quando veio aqui na terra? Quando uma pessoa falava, eu estou com dor, eu estou cego. Ele fazia o quê? Ele curava. Ele colocava as mãos na pessoa. E a gente? O que a gente tem feito quando a pessoa chega e fala, ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, eu estou sentindo isso. O que a gente tem feito? Ah, você é curada e sarada. Só isso? Será que só isso é necessário? A gente precisa impor as mãos na vida das pessoas, sobre as pessoas. E as pessoas serem curadas, elas verem, elas provarem do amor de Deus. Elas provarem que é verdade aquilo que fala na palavra de Deus. Uma pessoa está endemoniada e você ir lá e libertar ela. Ah, mas eu tenho medo do demônio. Ele vai me pegar. Ó, se você tiver medo, ele te pega mesmo, viu? Eu vou te falar, meu filho, que os bichos é brabo. Estou te falando porque, né, Thaís? De madrugada o telefone tocava, ó. Obreira, vem aqui na minha casa, minha filha está manifestada com demônio. De madrugada. Não tinha negócio de falar que não ia, não, porque o povo tinha medo. Lá ia a gente tirar os demônios. Ia. Colocava a mão lá, em nome de Jesus, saia. A pessoa, às vezes, dava 2 da gente. Mas não é a força, gente, é a autoridade, no nome de Jesus. É Jesus que liberta. Não é eu não sou nada. Eu sou um canal de Deus. Quem faz é Ele, é o Espírito Santo. É libertar as pessoas, é curar as pessoas. É falar o amor de Deus para as pessoas. É falar o que foi feito naquela cruz por ela. Tem pessoas que não sabem o que foi feito. Eu não entendia o que Jesus tinha feito por mim. Quando eu cheguei, 22 anos. Eu vim entender o sacrifício de Jesus quando eu vim para o Verbo da Vida. Entender com clareza quem eu era, o que eu precisava fazer. Entendeu? A gente precisa entender o nosso papel no corpo de Cristo. Nós precisamos entender e cumprir ele. Nós precisamos cumprir o nosso papel. Nós precisamos ter essa consciência de quem nós somos. Sabe por quê? Porque um dia ele vai voltar. Põe de novo. E a gente vai finalizar novamente com esse vídeo. Sabe, eu quero que vocês olhem e entendam. Quem vocês querem que esteja com você? Seu familiar? Seu familiar? Você quer que esteja lá com você? Ou você quer olhar, procurar o seu familiar e ele não está lá? Você tem dado bom testemunho dentro da sua casa? Porque o seu familiar deseja estar com você no céu? Nós precisamos ter essa consciência. Vai lá, Larissa, e a gente vai
convite a você que ainda não recebeu Jesus como seu